Nos últimos dias, a gente viu algumas notícias e alguns debates bem interessantes sobre saúde da população negra. Eu queria dar algumas contribuições aqui. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui diz respeito à morte do MC Marcinho e de outros MCs também, homens negros, de origem periférica e que morreram muito novos. E isso traz uma reflexão bem importante. Foram mortes bem emblemáticas. Eu queria explicar por que a gente deve pensar com muito critério sobre isso. Especificamente no caso do MC Marcinho, um homem negro jovem que morreu por complicações de doenças crônicas. Homens negros, pessoas negras no geral, despontam nos índices de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, complicações por conta dessas doenças, complicações cardiovasculares. E isso é muito preocupante porque não reflete uma tendência genética, reflete como a gente adoece. A gente experiencia a doença de forma diferente. E por que a gente deveria, e reflete também que a gente deveria estar pensando sobre isso de uma forma muito mais diferente do que a grande maioria dos profissionais da saúde está pensando. Pessoas negras adoecem mais de doenças preveníveis. Isso quer dizer que a prevenção para essas pessoas está falhando muito cedo. Pessoas negras têm muito menos acesso a tratamento, a cuidado. E isso se dá desde questões estruturais, porque são pessoas que moram na periferia, por exemplo, e têm um acesso dificultado porque os grandes centros, as UBSs e tudo mais, são em áreas mais centrais, de difícil transporte. Quando a gente fala de transporte, a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de dinheiro para transporte, a gente fala de tempo para poder ir para consulta também. Quando a gente fala de acesso a cuidado, a gente também fala da forma que essas pessoas são tratadas nesse sistema. Público e privado, tá? Não estou falando só do SUS. O SUS, apesar de ser um dos melhores sistemas de saúde que existem muitos fatores intrínsecos do SUS, dentro do SUS, a nível de pessoas, né? Pessoas que trabalham, a nível de burocracias, etc., que dificultam o acesso à saúde, dificultam o cuidado à saúde de pessoas negras. E aí, falando do tratamento, todas as pesquisas... A gente não precisa ver de pesquisa atestando isso, que é uma coisa que a gente vive na pele, que a gente vê na prática todos os dias, mas a gente tem pesquisas falando, colocando os números, né, na mesa e falando que pessoas negras são as pessoas que têm menos acesso a exames preventivos, são pessoas que têm menor resolutividade dos seus problemas, que saem mais insatisfeitas da consulta, que experienciam menor tempo de consulta, que não têm as suas particularidades atendidas durante uma consulta médica. Se a gente tem pessoas negras que adoecem das mesmas doenças de pessoas brancas, mas que têm uma experiência de adoecimento muito pior, no sentido de que a forma que esse adoecimento vai ser cuidado, tratado, medicado, vai ser muito diferente, com uma qualidade muito pior, a gente tem como resultado um adoecimento muito precoce de pessoas negras. A gente tem como resultado a morte de pessoas negras de forma muito violenta, né? Porque a violência que atinge pessoas negras, ela não se dá apenas, se dá muito por conta da bala do policial, de fulaninho que tinha arma em casa e confundiu com bandido, etc. Mas também se dá pela violência nos sistemas públicos, violência institucional que essas pessoas experienciam e que vão agravando, né? Além da experiência da violência do racismo diário ser já um fator de agravo para a saúde dessas pessoas, a gente também tem a violência de quando essas pessoas acessam essa instituição, né? A gente tem muito mais pessoas negras acessando o sistema de saúde para cuidar de doenças. A gente tem poucas pessoas negras acessando para prevenir